E aí pessoal, tudo bem, beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre o reino animal. Só lembrando que nós já falamos sobre vários filos aqui dentro do reino animal nas últimas videoaulas, né? Filo dos poríferos, quinidários, plateumintos, filo dos nemateumintos, os moluscos e os anelídeos. E dando continuidade à linha evolutiva, né, dos animais mais simples para os mais complexos, o filo que vai ser estudado hoje é o filo dos artrópodes. Muito bem, você sabe quem faz parte do filo dos artrópodes? Então preste atenção, meu amigo, os artrópodes são os animais mais numerosos que existem na natureza. Dentro do filo dos artrópodes existem animais muito diferentes que você com certeza conhece. Então, dentro do filo dos artrópodes, por exemplo, nós temos os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodes, que são os quilópodes e os diplópodes, que são as centopeias, as lacraias e os piolhos de cobra. Então, todos os animais, aranha, escorpião, todos os insetos, caranguejo, siri, lagosta, todos esses animais estão dentro desse filo que é conhecido como filo dos artrópodes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características desse filo, por que animais tão diferentes, que vivem em ambientes tão diferentes, estão dentro desse filo dos artrópodes aí, tá bom? Primeiro, o nome artrópodos vem de um significado que significa patas articuladas, certo? Então, esse grupo, todos esses animais fazem parte dos filos dos artrópodes, eles têm essa característica de possuir as patas articuladas, uma capacidade de mobilização, de articulação nos seus membros. Muito bem. E esse filo, como eu disse, é o filo que possui o maior número de espécies. Cerca de 70% das espécies que hoje são catalogadas, elas estão dentro do filo dos artrópodes, principalmente os insetos. Os insetos são os animais mais numerosos do mundo, do ponto de vista científico, tudo bem? E uma outra característica é que os representantes dos artrópodes, eles possuem metameria. Você lembra o que é metameria na aula de anelídeos? Metameria é uma repetição das partes do corpo, que vai acontecer também dentro desse grupo aqui, que é o grupo dos artrópodes, tudo bem? Então, e algumas características embrionárias, que nós vamos falar, algumas características que são semelhantes dentro dos artrópodes dos outros grupos que nós aprendemos. Por exemplo, os artrópodes, eles são animais triblásticos. Lembra o que é isso? Possuem 3 folhetos embrionários. Os artrópodes são animais celomados, ou seja, eles vão possuir celoma, assim como os grupos anteriores que nós estudamos. Os artrópodes são animais protostômios. Você lembra o que é protostômio? É quando o blastóporo dá origem à boca primeiro. A boca forma-se antes do ânus. E esses animais, como você já sabe, possuem a simetria bilateral, ou seja, eles possuem o corpo dividido em 2 partes iguais. Então, lembra dessas principais características dos artrópodes aí, ó. A presença das patas articuladas, eles apresentam metameria, que é a repetição das partes do corpo, são triblásticos, celomados, protostômios e possui a simetria bilateral. Se você não lembra o que são esse significado dessas palavras, meu amigo, dá uma olhada na aula de Introdução ao Reino Animal, que nós falamos muito sobre isso, sobre esses conceitos que são muito importantes de caracterização dos animais, tudo bem? Então, olha só, algumas características gerais dos artrópodes, Eles possuem o sistema circulatório aberto. Você lembra o que é o sistema circulatório aberto? Esses animais, os artrópodes, eles não apresentam artérias e veias, certo? Então, esse líquido que transporta os gases, os nutrientes, chamado de hemolinfa, que não é o sangue no caso, é substituído pela hemolinfa. Esses animais, essa hemolinfa não circula dentro de artérias de veias e vasos sanguíneos. Essa hemolinfa, ela vai passando de uma célula para outra de uma forma muito simples, o que limita muito o tamanho dos insetos, tudo bem? Então, os artrópodes, todos eles possuem um sistema circulatório aberto, sem vasos sanguíneos, ok? Muito bem. Outra coisa importante que você tem que saber é que os artrópodes, eles vão possuir um sistema digestório completo. Lembra o que é um sistema digestório completo?
O sistema digestório completo é um sistema digestório que tem boca e ânus, beleza? Então esses animais possuem o sistema digestório completinho e eles também vão possuir um sistema nervoso ganglionar. Assim como os anelídeos, assim como os moluscos, que são conjuntos de neurônios que ficam espalhados aí, geralmente pelos metâmeros. Então, em cada segmentozinho dentro dos artrópodes vai possuir um conjunto de neurônios que nós chamamos de gânglios, e esses gânglios vão controlar aí as respectivas partes do corpo, dando toda a importância do sistema nervoso ganglionar para esses animais e percepção do mundo que está à sua volta, ok? Muito bem. Então, essas características são gerais, mas uma característica é considerada talvez a mais importante dentro dos artrópodes, que você tem que saber e geralmente cai bastante em vestibular. É que os artrópodes, eles realizam um fenômeno conhecido como muda ou ecdise. O que é isso? Então presta muita atenção. Esses animais, os artrópodes, eles possuem um exoesqueleto, certo? Então eles vão possuir uma estrutura feita de quitina, que é um carboidrato, né, que fica em volta do corpo dele como se fosse uma armadura, um esqueleto externo. E esse esqueleto externo nós chamamos de exoesqueleto. E o exoesqueleto dos artrópodes é feito de quitina, que é um carboidrato, né, de função estrutural muito importante. Bem, só que esse esqueleto é muito rígido, certo? E tem um probleminha, que ele não consegue crescer com uma armadura em volta dele. Então o que os artrópodes têm que fazer? Os artrópodes, eles têm que trocar o exoesqueleto, crescer para criar um novo exoesqueleto, certo? Então presta atenção, no momento quando os artrópodes precisam de crescer, eles têm que abandonar esse exoesqueleto, certo? Essa armadura, e esse exoesqueleto vai ser abandonado, ele vai crescer em tamanho e depois vai criar um novo exoesqueleto para ele, certo? Então, essa mudança de exoesqueleto, essa troca do exoesqueleto é conhecido como muda ou ecdise, e ele é uma característica muito importante de todos os artrópodes. Todos eles fazem isso, os aracnídeos, os insetos, os crustáceos. Todos os artrópodes realizam esse fenômeno chamado de muda ou ecdise, que é a troca do exoesqueleto, que é fundamental para que esses animais possam crescer, já que é impossível crescer com um exoesqueleto. Beleza? Muito bem. E esse fenômeno é controlado por um hormônio chamado ecdisona, certo? Daí vem o nome ecdise, né, que é a troca do exoesqueleto. Tudo bem? Então isso é muito importante. Você já deve ter visto, por exemplo, uma imagem como essa, né? Uma casquinha de cigarra que você encontra na beira de uma árvore, por exemplo, né? Essa cigarra, o que aconteceu? Aquilo ali é só o exoesqueleto dela. Ela trocou o exoesqueleto, deixou ele grudadinho na árvore e partiu para aumentar de tamanho e criar um novo exoesqueleto. Tudo bem? Então não se esqueça dessa característica que é muito importante dentro de todos os artrópodes, que é a troca do exoesqueleto, conhecida como muda ou ecdise. Acontece com todos os artrópodes. Bem, é o seguinte, então esse gráfico aqui, ó, ele é muito interessante porque cai muito em vestibular. Esse gráfico ele explica como que acontece o crescimento dos artrópodes, de todos os artrópodes. Ao contrário dos outros animais, né, que irão ter um crescimento uniforme, como no gráfico que você está vendo aqui, olha só como que vai ser o crescimento dentro dos artrópodes. Perceba que o gráfico começa, né, o tamanho pequeno, ele permanece estável, depois em um curto período você pode perceber que acontece um aumento no tamanho corporal. Em um rápido período de tempo. O que está acontecendo ali? A muda ou ecdise. Essa troca do exoesqueleto que é fundamental para o crescimento dos artrópodes. Então, permanece estável, aumenta rapidamente, permanece estável. E cada aumento repentino desse é uma troca do exoesqueleto que eles vão fazer. Certo? Então, os artrópodes, geralmente, né, quanto mais velhos eles são, maiores eles são, porque eles vão trocando o exoesqueleto, fazendo as mudas respectivas. É lógico que eles têm um ciclo de vida de cada um deles, mas geralmente, quando eles são maiores, isso quer dizer que eles têm um maior tempo de vida, que ele já realizou várias mudas. Então esse gráfico aqui é muito importante que você entenda ele, para que você possa
diferenciar como que é o crescimento dos artrópodes dos outros animais que nós já estudamos. Bem, o grupo dos artrópodes ele é dividido, né, ele possui uma classificação dentro dele, né? Nós temos um subfilo, que é o filo Hexápoda, que inclui todos os insetos, que nós chamamos de classe dos insetos. Nós temos o subfilo dos queliceriformes, que são os animais que possuem quelíceras, né? Que é a classe dos aracnídeos, que inclui as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Nós temos o subfilo dos crustáceos, que inclui a lagosta, o camarão, né? Nós temos o subfilo Myriapoda, que inclui a classe Diplópoda e Quilópoda, que são as lacraias e os piolhos de cobra. Então nós vamos nas próximas aulas estudar essas características, vamos estudar cada um desses grupos separadamente. Tudo bem? Então encontro você na próxima aula, que é a aula sobre o subfilo Hexápoda, que é a classe dos insetos. Um grande abraço, até a próxima aula. Essa aula foi uma aula de introdução ao grupo dos artrópodes, as características gerais de todos os artrópodes. Agora nós vamos estudar as peculiaridades de cada um desses subfilos que existe dentro desse filo enorme que é o filo dos artrópodes. Beleza? Te encontro lá. Até mais.